Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma frase bonita que repetimos, é uma decisão diária que muda completamente a nossa perspectiva de vida. Quando o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 33, a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele estava a revelar o segredo de uma vida verdadeiramente abençoada. Tudo mais, todas as nossas necessidades, todas as nossas preocupações, todos os nossos sonhos serão acrescentados quando colocamos o Senhor no centro. Mas o que significa isso na prática? Significa que antes de pegares no telemóvel para ver as notícias ou as redes sociais, tu buscas a face de Deus. Significa que antes de planeares o teu dia segundo a tua própria sabedoria, tu perguntas ao Senhor qual é a sua vontade. Quando começamos o dia reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer, como está escrito em João capítulo 15, versículo 5, estamos a abrir espaço para que o poder do céu opere em cada área da nossa vida. E não se trata apenas de prosperidade material, mas de paz interior, de relacionamentos restaurados, de saúde emocional, de propósito renovado. O inimigo sabe que se ele conseguir te distrair logo pela manhã, se conseguir roubar esses primeiros momentos sagrados contigo e com Deus, ele terá vantagem sobre o teu dia inteiro. Por isso, esta oração é tão poderosa e tão necessária. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, nós nos prostramos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e reverentes. Reconhecemos que Tu és o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que estava antes de todas as coisas e que estará para sempre. Senhor, vimos aqui neste momento para Te colocar em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, porque sabemos que sem Ti nada somos, nada temos, nada podemos. Tu és a fonte de toda sabedoria, de toda provisão, de toda proteção. Nesta manhã, declaramos que a nossa casa pertence a Ti, que as nossas vidas estão consagradas ao Teu nome, que os nossos caminhos serão guiados pela Tua mão poderosa. Senhor Jesus, Tu disseste que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estás no meio deles. Então te pedimos que estejas aqui agora, que a Tua presença manifesta encha este lugar, que o Teu Espírito Santo nos envolva com poder e unção. Pai, perdoa-nos pelas vezes que colocamos outras coisas antes de Ti, pelas manhãs que começamos sem Te buscar, pelos dias que vivemos confiando apenas nas nossas próprias forças. Senhor, nós Te entregamos este dia completamente. Cada hora, cada minuto, cada segundo está nas Tuas mãos. Que a Tua vontade perfeita seja feita em cada situação que enfrentarmos. Abre os nossos olhos espirituais para vermos as oportunidades que Tu preparaste. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz acima de todas as outras vozes. Abre o nosso coração para recebermos tudo o que Tens para nós. Pai, pedimos que abras os nossos caminhos. Onde há portas fechadas, abre-as com a Tua autoridade. Onde há obstáculos impossíveis de ultrapassar, remove-os com o Teu poder. Onde há confusão sobre qual direção tomar, traz clareza divina. Tu prometeste em Isaías, capítulo 45, versículo 2, que irias adiante de nós, que nivelarias os lugares acidentados, que quebrarias as portas de bronze e cortarias as trancas de ferro. Senhor, cumpre essa promessa hoje na nossa vida, que nenhuma barreira permaneça, que nenhum impedimento resista ao Teu poder. Faz um caminho
onde parece não haver caminho, traz solução onde parece não haver solução. Pai Celestial, protege a nossa casa com o teu sangue precioso, que o sangue de Jesus Cristo cubra cada porta, cada janela, cada canto da nossa habitação, que nenhum mal consiga entrar, que nenhuma influência negativa tenha acesso, que nenhuma força das trevas possa tocar os que habitam sob este teto. Senhor, coloca anjos do Senhor ao redor da nossa casa, anjos guerreiros que guardam e protegem dia e noite, que a nossa casa seja um santuário, um lugar de paz, um refúgio seguro, onde a tua presença habita permanentemente. Afasta de nós todo espírito de discórdia, de divisão, de conflito. Que haja harmonia entre todos os que vivem aqui, que o amor prevaleça, que a compreensão mútua seja a regra e não a exceção. Senhor, abençoa cada membro da nossa família individualmente. Conheces cada um pelo nome, conheces as lutas secretas, os medos escondidos, os sonhos guardados no coração. Toca cada pessoa com o teu amor transformador, cura as feridas emocionais, restaura a autoestima, renova a esperança. Pai, pedimos proteção especial sobre os nossos filhos. Guarda-os de todo perigo, de todo acidente, de toda influência maligna. Que anjos do Senhor os acompanhem quando saem e quando entram na escola, na rua, em qualquer lugar onde estejam. Senhor, protege a mente deles de pensamentos destrutivos, de ideologias perigosas, de conteúdos que possam prejudicar a formação do caráter. Dá-nos sabedoria para educá-los no caminho em que devem andar, conforme está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Que eles cresçam no teu temor, que desenvolvam uma relação pessoal contigo desde cedo, que sejam luz nesta geração. Pai, abençoa o nosso casamento se somos casados. Fortalece o vínculo entre marido e mulher, faz crescer o amor, a cumplicidade, o respeito mútuo. Que possamos ser um reflexo do amor de Cristo pela igreja. Onde há feridas no relacionamento, traz cura. Onde há mágoas acumuladas, traz perdão. Onde há frieza, acende novamente a chama do primeiro amor. Ajuda-nos a nos valorizarmos mutuamente, a nos honrarmos, a nos apoiarmos em todas as circunstâncias. Senhor, abençoa o nosso trabalho e as nossas atividades diárias. Que sejamos produtivos, criativos, excelentes em tudo o que fizermos. Que o nosso trabalho não seja apenas para ganhar o sustento, mas também para glorificar o teu nome. Dá-nos favor diante das autoridades, diante dos colegas, diante de todos com quem nos relacionamos profissionalmente. Abre portas de promoção, de crescimento, de novas oportunidades. Onde há injustiça no ambiente de trabalho, traz justiça. Onde há exploração, traz dignidade. Senhor, protege as nossas finanças. Multiplica o pouco que temos. Faz render o nosso salário, ensina-nos a administrar com sabedoria os recursos que nos confias. Que não falte o necessário em nossa casa, que possamos pagar todas as contas em dia, que tenhamos o suficiente para viver com dignidade e ainda sobrar para ajudar quem precisa. Quebra toda maldição de pobreza, de escassez, de dívidas que possam estar sobre a nossa vida. Senhor, declara que somos cabeça e não cauda, que estaremos por cima e não por baixo, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Pai amado, pedimos saúde para todos nós. Que o teu poder curador flua pelos nossos corpos, fortalecendo o sistema imunológico, renovando as células, trazendo equilíbrio a todos os órgãos. Onde há doença, traz cura. Onde há dor, traz alívio. Onde há fraqueza, traz força. Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara, e cremos que pelas chagas de Jesus fomos sarados, conforme está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5. Senhor, se alguém nesta casa enfrenta uma batalha contra alguma enfermidade,
Declaramos que essa doença tem que sair agora, em nome de Jesus. Não há enfermidade que resista ao teu poder, não há diagnóstico que seja maior do que a tua palavra. Toca com cura divina cada pessoa que precisa de um milagre na saúde. Restaura a visão dos que não enxergam bem, a audição dos que não ouvem bem, a mobilidade dos que têm dificuldade para se mover. Senhor, cura também as doenças emocionais e mentais. Há muitos que sofrem com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com traumas do passado. Toca nessas áreas profundas da alma, traz libertação, traz paz que excede todo entendimento. Pai Celestial, protege os nossos relacionamentos. Guarda-nos de pessoas falsas, de amizades tóxicas, de relacionamentos que nos afastam de Ti. Dá-nos discernimento para reconhecer quem vem de Ti e quem vem para nos prejudicar. Senhor, coloca na nossa vida pessoas que nos edificam, que nos desafiam a crescer, que caminham na mesma direção espiritual. Que possamos ser também bênção na vida de outras pessoas, que sejamos instrumentos do Teu amor e da Tua graça. Pai, pedimos proteção especial contra as investidas do inimigo. Sabemos que ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então revestimos toda a armadura de Deus nesta manhã, conforme Efésios capítulo 6 nos ensina. Cingimos os nossos lombos com a verdade, vestimos a couraça da justiça, calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomamos o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, colocamos o capacete da salvação e empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, quebramos agora toda maldição que possa estar sobre a nossa família. Maldições geracionais, palavras negativas que foram faladas sobre nós, pragas, feitiços, trabalhos espirituais feitos contra nós. Declaramos que pelo poder do sangue de Jesus Cristo, toda maldição está quebrada, todo laço está desfeito, toda corrente está partida. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós, em juízo tu a condenarás. Conforme está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17. Pai, se há alguma brecha espiritual na nossa casa, algum objeto que não te agrada, alguma prática que abre porta para o inimigo, revela-nos agora. Dá-nos coragem para nos livrarmos de tudo o que precisa sair, para consertarmos tudo o que precisa ser consertado. Que a nossa casa seja totalmente limpa espiritualmente, que seja um lugar onde o Teu Espírito se sente bem-vindo e confortável. Senhor, abençoa a entrada e a saída da nossa casa. Que todo aquele que entre aqui sinta a Tua presença, que perceba que este é um lar diferente, um lar onde Deus é honrado e adorado. Pai amado, pedimos sabedoria para todas as decisões que precisamos tomar. Decisões grandes e pequenas, decisões que afetam apenas a nós mesmos e decisões que afetam toda a família. Tu prometeste em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem censura. Então, pedimos sabedoria divina, discernimento espiritual, entendimento sobrenatural. Que não tomemos nenhuma decisão baseada apenas na emoção ou na pressão das circunstâncias, mas sim guiados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, fecha as portas que precisam estar fechadas e abre as portas que precisam estar abertas. Muitas vezes insistimos em portas que Tu já fechaste e ignoramos portas que Tu estás a abrir. Dá-nos humildade para aceitar quando algo não é da Tua vontade e coragem para avançar quando Tu nos chamas para um novo território.
Que a nossa vida não seja dirigida pelas circunstâncias externas, mas sim pela tua voz interior. Pai, pedimos proteção contra acidentes de qualquer tipo. Acidentes de trânsito, acidentes domésticos, acidentes de trabalho. Que os teus anjos nos guardem em todos os nossos caminhos, conforme está escrito no Salmo 91. Senhor, abençoa os nossos sonhos e os nossos projetos. Aquilo que está no nosso coração, aquilo que desejamos realizar, aquilo que ainda parece impossível. Se esses sonhos vêm de ti, dá-nos os recursos necessários para concretizá-los. Se não vêm de ti, substitui-os pelos teus sonhos para nós, que são sempre melhores do que os nossos próprios sonhos. Pai, pedimos que nos uses como instrumentos da tua vontade nesta terra. Que a nossa vida faça diferença, que deixemos um legado de fé para as próximas gerações, que quando as pessoas olharem para nós, vejam Jesus refletido no nosso caráter, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Senhor, fortalece a nossa fé. Onde há dúvida, traz certeza. Onde há incredulidade, traz confiança inabalável. Ajuda-nos a crer que Tu és poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias visíveis, mas sim das Tuas promessas invisíveis, mas absolutamente seguras. Pai, pedimos que nos ensines a orar com mais fervor, com mais persistência, com mais autoridade. Senhor, protege a nossa mente de pensamentos negativos, de preocupações excessivas, de medos paralisantes. Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então renunciamos a todo medo, a toda ansiedade, a todo pensamento que não vem de Ti. Enchemos a nossa mente com a Tua palavra, com as Tuas promessas, com pensamentos que são verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis e de boa fama, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos ensina. Pai, dá-nos paz interior que não depende das circunstâncias externas. A paz que só Tu podes dar. A paz que o mundo não conhece. A paz que Jesus prometeu quando disse que nos deixava a sua paz. Que essa paz guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, pedimos proteção contra vícios e dependências de qualquer tipo. Vícios químicos, vícios comportamentais, dependências emocionais doentias. Se alguém nesta casa luta contra algum vício, declara liberdade agora em nome de Jesus. Quebra toda cadeia, rompe toda prisão, traz libertação completa. Pai Celestial, abençoa a nossa alimentação. Que tenhamos sempre alimento saudável e nutritivo na nossa mesa. Multiplica o pão, assim como multiplicaste os pães e os peixes nas mãos de Jesus. Que nunca nos falte o essencial. Que possamos nos alimentar com dignidade. Senhor, ensina-nos também a cuidar melhor do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Dá-nos disciplina para nos alimentarmos bem, para fazermos exercício, para descansarmos adequadamente. Pai, pedimos bênção sobre os nossos estudos, se estivermos a estudar. Que tenhamos facilidade de aprendizagem, boa memória, concentração, entendimento rápido. Que sejamos alunos excelentes, que honremos a Ti através do nosso desempenho acadêmico. Abençoa também os nossos professores, que eles tenham sabedoria para ensinar, paciência para lidar com diferentes tipos de alunos, amor pela profissão. Senhor, protege os nossos bens materiais. A nossa casa, o nosso carro, os nossos pertences, que não sejamos roubados, que não percamos nada do que é nosso por direito. Mas também nos ensina a não colocar o coração nas coisas materiais, a não fazer delas o nosso tesouro, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração.
Pai amado, pedimos que nos uses para abençoar outras pessoas. Que sejamos canais da tua graça, instrumentos da tua paz, portadores da tua luz. Mostra-nos quem precisa de uma palavra de encorajamento, quem precisa de ajuda prática, quem precisa de oração. Dá-nos um coração compassivo que se comove com a dor alheia, mãos generosas que se abrem para compartilhar, pés que correm para socorrer quem está em necessidade. Senhor, abençoa os nossos vizinhos. Que possamos ter um bom relacionamento com eles, que sejamos luz na nossa comunidade. Se há algum conflito com vizinhos, traz reconciliação, traz entendimento mútuo. Que a nossa casa seja conhecida como um lugar de paz, de amor, de hospitalidade. Pai, pedimos proteção contra roubos e assaltos, que nenhum ladrão se aproxime da nossa casa, que nenhum assaltante tenha sucesso em nos prejudicar. Coloca um cerco de proteção divina ao nosso redor, uma muralha de fogo que ninguém consegue ultrapassar. Senhor, se há dívidas que nos sufocam, traz provisão sobrenatural para quitá-las. Abre caminhos que não conhecemos, traz recursos de fontes que nem imaginamos. Senhor, abençoa os nossos veículos. Se temos carro, moto, bicicleta, que funcionem bem, que não avariem, que nos transportem com segurança. Protege-nos no trânsito, dá-nos reflexos rápidos, atenção constante, prudência ao conduzir. Que não nos envolvamos em acidentes, que não causemos acidentes, que cheguemos sempre em segurança ao nosso destino. Pai, pedimos bênção sobre a nossa vida social. Que tenhamos amizades verdadeiras, relacionamentos saudáveis, momentos de lazer que nos renovam, mas também nos guarda de más companhias que corrompem os bons costumes, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Dá-nos discernimento para escolher bem com quem nos relacionamos. Senhor, se há algum processo judicial envolvendo a nossa família, pedimos que faças justiça, que a verdade prevaleça, que o direito seja reconhecido, que tenhamos favor diante dos juízes e de todos os que têm autoridade sobre a situação. Tu és o juiz supremo e a tua justiça é perfeita. Pai, abençoa os nossos animais de estimação, se tivermos. Que tenham saúde, que sejam bem tratados, que nos tragam alegria e companhia. Ajuda-nos a sermos responsáveis com eles. Pai Celestial, pedimos que nos ensines a administrar melhor o nosso tempo. Que não desperdicemos as horas preciosas que nos dás, que sejamos produtivos, mas também que saibamos descansar. Que tenhamos equilíbrio entre trabalho e lazer, entre responsabilidades e momentos de qualidade com a família. Senhor, dá-nos criatividade para resolvermos os problemas que enfrentamos. Muitas vezes ficamos presos em padrões antigos de pensamento, repetindo as mesmas soluções que não funcionam. Traz ideias novas, perspectivas diferentes, estratégias inovadoras. Tu és o Deus Criador e colocaste em nós a tua imagem criativa. Ativa essa criatividade para a tua glória. Pai, pedimos que nos guardes de todo engano, de toda mentira, de toda falsidade, que possamos viver na verdade, que falemos a verdade, que amemos a verdade. Protege-nos de pessoas enganadoras que querem nos prejudicar com falsas promessas, com esquemas fraudulentos, com palavras sedutoras. Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer a mentira disfarçada de verdade. Senhor, abençoa a nossa vida espiritual. Que tenhamos fome e sede da Tua palavra, que desejemos a Tua presença mais do que qualquer outra coisa. Pai amado, pedimos que nos uses para trazer pessoas ao Teu reino, que a nossa vida seja um testemunho eloquente do Teu poder transformador. Que aqueles que nos conheceram antes e nos veem agora percebam a diferença que Tu fizeste em nós. Dá-nos ousadia para falar de Ti.
para compartilhar o Evangelho, para contar o que tens feito por nós. Senhor, se há algum membro da nossa família que ainda não te conhece, que ainda não te aceitou como Senhor e Salvador, pedimos que toques no coração dessa pessoa. Que o teu Espírito Santo a convença do pecado, da justiça e do juízo, que ela não resista mais ao teu chamado, que se renda aos teus pés enquanto ainda há tempo. Usa-nos como instrumentos para alcançar essa pessoa com o teu amor. Pai, protege a nossa reputação. Guarda-nos de calúnias, de fofocas, de acusações falsas. Se alguém fala mal de nós injustamente, traz a verdade à luz. Se cometemos erros que mancharam a nossa reputação, dá-nos oportunidade de os reparar, de pedir perdão, de reconstruir a confiança. Senhor, abençoa o nosso futuro. Tu conheces o fim desde o princípio. Tu vês o que está diante de nós. Senhor, pedimos que nos guardes de toda soberba, de todo orgulho, de toda arrogância. Que sejamos humildes de coração, reconhecendo que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Ti. Que não nos gloriemos nas nossas próprias conquistas, mas sim na Tua graça que nos capacitou. Ensina-nos a sermos mansos e humildes como Jesus foi. Pai, abençoa os nossos sentimentos. Cura as feridas emocionais do passado, as mágoas que ainda doem, as decepções que ainda nos afetam. Traz cura interior profunda, restauração emocional completa, que possamos perdoar aqueles que nos magoaram, que possamos nos libertar do peso do rancor e da amargura. Senhor, dá-nos alegria verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza da Tua presença. Que possamos ser pessoas alegres, que espalham o otimismo, que veem o lado bom das situações. Que a nossa casa seja um lugar de risos, de celebrações, de momentos felizes. Pai, pedimos que nos ensines a sermos gratos, que não foquemos no que nos falta, mas sim no muito que já temos. Que comecemos e terminemos cada dia agradecendo pelas Tuas bênçãos incontáveis. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos este dia que está a começar. Que seja um dia de vitórias, de conquistas, de bênçãos multiplicadas. Que cada pessoa que sai desta casa seja guardada pelos Teus anjos, protegida pelo Teu poder, guiada pela Tua sabedoria. Que ao voltarmos para casa no final do dia, possamos testemunhar das maravilhas que fizeste, das portas que abriste, dos milagres que operaste. Senhor, sela esta oração com o Teu sangue precioso. Que tudo o que pedimos conforme a Tua vontade seja concedido. Que a Tua glória seja manifestada na nossa vida. Que o Teu nome seja engrandecido através de nós. Confiamos que Tu ouves as nossas orações, que respondes no tempo certo, que ages em nosso favor mesmo quando não vemos nada acontecer. A nossa fé está em Ti. A nossa esperança está em Ti. A nossa vida está nas Tuas mãos. Que assim seja, que assim permaneça, que assim continue para sempre. Cobrimos esta casa, esta família, cada pessoa aqui com o sangue de Jesus Cristo. Selamos cada porta, cada janela, cada entrada com o nome poderoso de Jesus. Declaramos que somos propriedade de Deus, que pertencemos ao Senhor, que estamos debaixo da Sua proteção eterna. Pai amado, continuamos nesta oração poderosa, pedindo que derrames o Teu Espírito Santo sobre cada membro desta família de maneira renovada. Que sejamos cheios do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça. Que o fruto do Espírito seja manifesto em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que as pessoas vejam em nós as características de Cristo, que sejamos cartas vivas lidas por todos os homens. Senhor, pedimos que nos dês dons espirituais para edificar a Tua igreja e abençoar as pessoas ao nosso redor.
que possamos ser usados poderosamente no Teu reino, que a nossa vida faça diferença eterna. Pai, abençoa a nossa língua, que falemos palavras que edificam, que encorajam, que trazem vida. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma maledicência, nenhuma queixa desnecessária. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que ministrem graça aos que ouvem. Senhor, guarda-nos de falar mal dos outros, de julgar precipitadamente, de espalhar boatos. Que sejamos conhecidos como pessoas que falam bem, que veem o melhor nas outras pessoas, que constroem e não destroem com as palavras. Senhor, pedimos bênção sobre os nossos ouvidos, que ouçamos a Tua voz acima de todas as outras vozes, que não demos ouvidos a fofocas, a críticas destrutivas, a palavras que semeiam discórdia. Fecha os nossos ouvidos para o que não vem de Ti e abre-os para o que o Teu Espírito quer nos dizer. Pai, abençoa os nossos olhos, que vejamos as pessoas como Tu as vês, com amor e compaixão, que não olhemos com inveja para o que os outros têm, nem com desprezo para aqueles que têm menos, que os nossos olhos sejam puros, que fujamos de tudo o que contamina a visão e a mente. Guarda-nos de conteúdos inapropriados, de imagens que não edificam, de tudo o que possa manchar a pureza do nosso coração. Senhor, abençoa as nossas mãos. Que sejam mãos que trabalham com diligência, que servem com amor, que abençoam com generosidade. Que as nossas mãos sejam instrumentos de cura, de consolo, de ajuda prática a quem precisa. Que não usemos as nossas mãos para fazer o mal, para ferir, para destruir. Pai, abençoa os nossos pés, que andem nos caminhos da justiça, que corram para fazer o bem, que se desviem do mal. Pai Celestial, pedimos que nos dês um coração segundo o Teu coração, um coração que ama o que Tu amas e odeia o que Tu odeias. Um coração que se comove com o que Te comove, que chora com o que Te faz chorar, que se alegra com o que Te alegra. Molda o nosso coração, transforma os nossos desejos, alinha a nossa vontade com a Tua vontade. Senhor, se há alguma área da nossa vida onde ainda não Te entregamos o controle total, revela-nos agora. Não queremos guardar nada para nós. Queremos Te dar tudo, entregar tudo, consagrar tudo. Que não haja nenhum compartimento secreto do nosso coração onde Tu não sejas bem-vindo. Invade cada espaço, reina em cada área, governa sobre cada aspecto da nossa vida. Pai, pedimos que nos dês coragem para enfrentar os desafios deste dia. Coragem para fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Coragem para dizer não quando é necessário. Coragem para defender a verdade mesmo quando isso nos custa algo. Que não sejamos cobardes nem medrosos, mas sim corajosos e determinados, porque sabemos que Tu estás conosco. Senhor, fortalece-nos na batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Pai amado, pedimos que nos guardes de toda tentação. Quando o inimigo vier com as suas propostas sedutoras, dá-nos força para resistir. Quando o mundo nos oferecer prazeres passageiros em troca de comprometermos os nossos valores, dá-nos firmeza para recusar. Faz de nós pessoas íntegras, que não se vendem, que não se corrompem, que permanecem fiéis aos Teus princípios, independentemente das circunstâncias. Senhor, se cairmos em tentação, dá-nos humildade para reconhecer rapidamente, para confessar o pecado, para pedir perdão e para nos levantarmos novamente. Que não fiquemos prostrados na culpa, mas que experimentemos a restauração rápida que vem do Teu perdão. Pai, protege-nos de escândalos que possam manchar o Teu nome através de nós. Que a nossa conduta seja irrepreensível, que não demos ocasião para que os inimigos da fé blasfemem por nossa causa. Senhor,
pedimos que nos uses para trazer restauração a lares destruídos, a casamentos em crise, a famílias desfeitas. Dá-nos sabedoria para aconselhar, dá-nos amor para acolher, dá-nos paciência para caminhar junto com aqueles que estão em processos difíceis de restauração. Senhor, abençoa os nossos momentos de descanso. Que tenhamos um sono reparador, que acordemos revigorados, que tenhamos energia para enfrentar cada dia. Afasta de nós a insônia, os pesadelos, as noites agitadas, que possamos dormir em paz, sabendo que Tu guardas a nossa casa enquanto dormimos. Pai, pedimos que nos dês contentamento, que não vivamos sempre desejando o que não temos, sempre insatisfeitos com o que já alcançamos. Ensina-nos a viver contentes em qualquer situação, como o apóstolo Paulo aprendeu. Que a nossa felicidade não dependa das coisas externas, mas sim da certeza da Tua presença e do Teu amor por nós. Senhor, abençoa os nossos momentos de lazer e diversão. Que saibamos descansar sem culpa, que aproveitemos os momentos de alegria que Tu nos dás. Mas também nos guarda de excessos, de vícios, de diversões que não Te agradam, que até nos nossos momentos de lazer possamos Te glorificar. Pai, pedimos bênção sobre os nossos talentos e habilidades. Multiplica aquilo que já temos, desenvolve potenciais que ainda não descobrimos. Que usemos os nossos dons para Te servir, para abençoar outras pessoas, para fazer diferença no mundo. Pai Celestial, pedimos que nos dês visão espiritual, que não vivamos apenas vendo o natural, mas que enxerguemos também o sobrenatural. Que vejamos as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho, que percebamos a Tua mão agindo mesmo nas situações difíceis. Abre os nossos olhos espirituais para vermos a realidade do mundo espiritual, para entendermos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Senhor, pedimos que nos deis autoridade espiritual, que possamos ordenar as montanhas que se movam e elas se movam, que possamos repreender o inimigo e ele fuja, que possamos declarar bênçãos e elas se cumpram. Ensina-nos a usar a autoridade que nos deste, no nome de Jesus, a exercer o poder que vem do Teu Espírito Santo. Pai, abençoa os nossos relacionamentos familiares estendidos, avós, tios, primos, sobrinhos, que haja união na família, que as festas familiares sejam momentos de alegria e não de tensão, onde há brigas antigas, traz reconciliação, onde há mágoas profundas, traz cura. Que a nossa família seja conhecida pelo amor que há entre nós. Senhor, pedimos proteção especial sobre os idosos da família. Pai amado, pedimos que nos dês paciência, paciência com as pessoas difíceis, paciência com as situações que demoram a se resolver, paciência com os nossos próprios erros e limitações. Que não desistamos facilmente, que perseveremos até ver o cumprimento das Tuas promessas. Senhor, ensina-nos a esperar no Teu tempo, que nem sempre é o nosso tempo, que aprendamos que a demora não é negação, que o silêncio não significa ausência. Tu estás sempre a trabalhar, mesmo quando não vemos nada acontecer. Dá-nos fé para continuarmos crendo, para continuarmos orando, para continuarmos esperando. Pai, pedimos que nos guardes de comparações. Que não fiquemos a comparar a nossa vida com a vida dos outros, a nossa casa com a casa dos outros, as nossas conquistas com as conquistas dos outros. Cada pessoa tem a sua jornada única, o seu tempo específico, o seu propósito particular. Que possamos celebrar as vitórias alheias sem inveja, que possamos nos alegrar com o sucesso dos outros sem ressentimento. Senhor, liberta-nos da competição doentia, da necessidade de sermos melhores do que os outros para nos sentirmos bem conosco mesmos. Senhor, abençoa a nossa memória, que recordemos as Tuas promessas nos momentos de dúvida, que nos lembremos das Tuas vitórias passadas quando enfrentarmos novos desafios.
Que não esqueçamos de onde tu nos tiraste, de como nos transformaste, de tudo o que já fizeste por nós. Mas também nos ajuda a esquecer o que precisa ficar no passado, as ofensas recebidas, os erros cometidos, as dores que já foram curadas. Pai, pedimos que nos dês mansidão, não a mansidão que é fraqueza, mas a mansidão que é força sob controlo. A mansidão que Jesus demonstrou, que era capaz de virar as mesas dos cambistas no templo, mas também de acolher com ternura as crianças. Que saibamos quando ser firmes e quando ser suaves, quando confrontar e quando consolar. Senhor, protege-nos de pessoas manipuladoras que querem nos controlar, que usam chantagem emocional, que abusam da nossa bondade. Dá-nos sabedoria para estabelecer limites saudáveis, para dizer não quando necessário, para nos protegermos de relacionamentos tóxicos. Pai, pedimos que nos dês sensibilidade espiritual, que sintamos quando tu queres nos dizer algo, quando tu queres nos alertar sobre algum perigo, quando tu queres nos direcionar para algum caminho. Pai Celestial, pedimos que nos uses para consolar os aflitos. Usa a nossa história de superação para encorajar quem está a passar pelo que já passamos. Usa as nossas cicatrizes curadas para trazer esperança a quem ainda está ferido. Que não desperdicemos as nossas dores, mas que elas se tornem ministério de consolação para outras pessoas. Senhor, dá-nos compaixão genuína pelos que sofrem, pelos que estão em necessidade, pelos marginalizados e esquecidos. Que não passemos indiferentes diante da dor alheia, que não fechemos os nossos olhos nem o nosso coração. Toca-nos com a tua compaixão, aquela que move montanhas, que opera milagres, que transforma realidades. Pai, abençoa os nossos projetos e sonhos que ainda não se concretizaram. Se são sonhos que vêm de ti, dá-nos tudo o que é necessário para realizá-los. Se não são da tua vontade, tira-os do nosso coração e coloca os teus sonhos no lugar. Que não percamos tempo perseguindo ilusões, mas que investamos a nossa vida naquilo que tem valor eterno. Senhor, pedimos que nos guardes de toda amargura. Não permitas que as decepções da vida tornem o nosso coração duro, que as traições nos façam desconfiar de todos. Senhor, abençoa as nossas conversas. Que sejam conversas edificantes, que agreguem valor, que deixem as pessoas melhores depois de falarem conosco. Que não percamos tempo com conversas vazias, com fofocas, com críticas destrutivas. Que as nossas palavras sejam como maçãs de ouro em salvas de prata, conforme está escrito em Provérbios capítulo 25, versículo 11. Pai, pedimos que nos dês um espírito de excelência em tudo o que fizermos, que não sejamos medíocres, que não façamos as coisas pela metade, que não nos contentemos com o mínimo, que busquemos sempre dar o nosso melhor, não para impressionar as pessoas, mas para honrar a Ti, que nos deste capacidades e oportunidades. Senhor, protege-nos de acidentes domésticos, que não nos queimemos, que não nos cortemos, que não caiamos, que não nos machuquemos dentro da nossa própria casa. Que o ambiente doméstico seja seguro para todos, especialmente para as crianças e para os idosos. Pai, abençoa os nossos eletrodomésticos e equipamentos, que funcionem bem, que durem bastante tempo, que não avariem quando mais precisamos deles. Multiplica a vida útil de cada objeto que temos. Pai amado, pedimos que nos guardes de toda falsidade, que sejamos pessoas autênticas, verdadeiras, transparentes, que não tenhamos uma máscara para usar na igreja e outra para usar no mundo. Que a nossa vida privada seja coerente com a nossa vida pública, que sejamos os mesmos em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa. Senhor, livra-nos da hipocrisia, de fingir ser o que não somos, de aparentar ter o que não temos. Que possamos ser honestos sobre as nossas lutas,
vulneráveis sobre as nossas fraquezas, sem medo de sermos julgados. Pai, pedimos que nos dês espírito de gratidão, que agradeçamos não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelas pequenas. Que vejamos a Tua mão em cada detalhe, em cada provisão, em cada livramento. Que comecemos o dia agradecendo, que terminemos o dia agradecendo, que vivamos em constante atitude de gratidão. Senhor, ensina-nos a valorizar o que temos antes de perdê-lo. Muitas vezes, só damos valor às pessoas quando elas partem, só apreciamos a saúde quando adoecemos, só reconhecemos as bênçãos quando elas nos faltam. Abre os nossos olhos para enxergarmos o tesouro que já possuímos. Senhor, abençoa os nossos sentidos espirituais, que sejamos sensíveis à Tua presença, que reconheçamos a Tua voz, que percebamos a Tua direção. Aguça os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito diz. Abre os nossos olhos espirituais para ver o que Tu estás a fazer. Sensibiliza o nosso coração para sentir o que Tu sentes. Pai, pedimos que nos guardes de toda religiosidade vazia, que a nossa fé não seja apenas um conjunto de rituais e tradições, mas sim um relacionamento vivo e dinâmico contigo. Que não sejamos como os fariseus, que conheciam toda a lei, mas não conheciam o Senhor da lei. Livra-nos de termos aparência de piedade, mas negarmos o poder dela. Senhor, pedimos que nos dês ousadia santa, ousadia para testemunhar de Ti sem vergonha, ousadia para orar pelos doentes, esperando que sejam curados, ousadia para declarar as Tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Que não sejamos tímidos nem acanhados quando se trata de coisas do Teu reino. Pai, abençoa os nossos momentos devocionais, que tenhamos fome da Tua palavra, que desejemos passar tempo na Tua presença, que priorizemos a oração e a leitura da Bíblia. Pai Celestial, pedimos que nos guardes de todo legalismo, que não nos tornemos pessoas que se apegam mais às regras do que ao relacionamento, que valorizam mais a letra do que o espírito. Ensina-nos a viver na liberdade que Cristo nos deu, sem cair na libertinagem, mas também sem voltar ao jugo da escravidão. Senhor, dá-nos equilíbrio entre graça e verdade, entre amor e santidade, entre misericórdia e justiça. Que não sejamos extremistas em nenhuma direção, mas que andemos no caminho estreito que Jesus nos mostrou. Pai, pedimos que nos uses para trazer avivamento. Começa em nós. Acende o fogo do Teu Espírito nos nossos corações. Renova a nossa paixão por Ti. E então usa-nos para acender esse mesmo fogo em outras pessoas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas cidades. Que sejamos portadores do fogo santo que transforma, que renova, que aviva. Senhor, abençoa os líderes espirituais que Tu colocaste sobre nós. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes de célula. Dá-lhes sabedoria para nos guiar, unção para nos ensinar, amor para nos pastorear. Protege-os de ataques espirituais, de desânimo, de tentações. Fortalece-os na sua chamada. Senhor, pedimos que nos dês um espírito ensinável, que não sejamos orgulhosos achando que já sabemos tudo, que estejamos sempre dispostos a aprender, a crescer, a mudar. Que aceitemos a correção quando necessária, que valorizemos o conselho dos mais experientes, que tenhamos humildade para reconhecer quando estamos errados. Pai, livra-nos da teimosia, da dureza de coração, da resistência à mudança. Molda-nos, transforma-nos, faz de nós vasos cada vez mais úteis nas Tuas mãos. Senhor, abençoa os nossos esforços evangelísticos, que sejamos testemunhas eficazes de Ti, que saibamos comunicar o Evangelho de forma clara e relevante. Dá-nos oportunidades de falar de Ti, prepara os corações daqueles a quem vamos testemunhar, vai adiante de nós, abrindo caminhos. Pai,
Pedimos que nos uses para fazer discípulos e não apenas converter pessoas. Que possamos acompanhar aqueles que chegam à fé, que os ajudemos a crescer, que caminhemos junto com eles na jornada cristã. Dá-nos paciência para investir tempo e energia no discipulado. Senhor, protege-nos de todo desânimo. Quando as coisas não saírem como esperávamos, quando os resultados demorarem, quando enfrentarmos oposição, renova as nossas forças. Pai amado, pedimos que nos guardes de toda inveja espiritual. Que não tenhamos inveja dos dons que outros receberam, dos ministérios que outros têm, das bênçãos que outros experimentam. Que possamos nos alegrar genuinamente com o crescimento e o sucesso dos nossos irmãos na fé. Senhor, ensina-nos a trabalhar em equipa no Teu reino, a valorizar o corpo de Cristo em toda a sua diversidade, a reconhecer que cada membro tem a sua função importante. Que não haja competição entre nós, mas sim cooperação. Pai, pedimos que nos dês amor genuíno pelas pessoas. Não, Pai, um amor superficial e sentimental, mas o amor ágape que vem de Ti. O amor que ama mesmo quando não é correspondido, que serve mesmo quando não é reconhecido, que perdoa mesmo quando não é merecido. Enche-nos desse amor sobrenatural que só Tu podes dar. Senhor, abençoa os nossos esforços de santificação. Ajuda-nos a mortificar as obras da carne, a crucificar a velha natureza, a nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Que a cada dia sejamos mais parecidos com Jesus, que reflitamos cada vez mais o seu caráter. Pai, pedimos que nos dês perseverança para completarmos a corrida que está diante de nós. Senhor, abençoa os nossos jejuns e as nossas vigílias. Que sejam momentos de quebrantamento genuíno, de busca intensa da Tua face, de vitórias espirituais. Ensina-nos a jejuar do jeito certo, não para sermos vistos pelos homens, mas para nos aproximarmos de Ti. Que o jejum seja uma arma poderosa nas nossas mãos para derrubar fortalezas espirituais. Pai, pedimos que nos guardes de toda contaminação, tanto da carne quanto do espírito. Que sejamos santos porque Tu és santo. Que nos separemos de tudo o que não Te agrada, que vivamos vidas consagradas. Senhor, dá-nos força para resistir às pressões do mundo, para nadarmos contra a corrente quando necessário, para sermos diferentes, mesmo que isso nos custe popularidade. Pai, abençoa os nossos investimentos e as nossas poupanças. Multiplica o que conseguimos guardar. Protege-nos de perdas financeiras. Dá-nos sabedoria para investir bem. Que possamos ser prudentes na gestão dos recursos que nos confias, que planeemos para o futuro sem deixar de confiar em Ti. Senhor, pedimos que nos uses para abençoar a próxima geração. Que sejamos bons exemplos para os jovens, que investamos tempo em mentorar, em ensinar, em transmitir os valores da fé. Pai Celestial, pedimos que nos dês um coração missionário, que nos preocupemos com aqueles que ainda não Te conhecem, que desejemos ver o Teu reino expandido, que contribuamos para a obra missionária com as nossas orações, com as nossas ofertas, com o nosso ir se Tu nos chamares. Senhor, levanta missionários desta casa, pessoas dispostas a deixar o conforto para levar o Evangelho até os confins da terra. Pai, pedimos que nos guardes de toda a acomodação espiritual, que não nos contentemos com o mínimo, que não paremos de crescer, que não percamos o primeiro amor. Aviva-nos constantemente, renova-nos dia após dia, mantém-nos apaixonados por Ti. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos na igreja, que tenhamos comunhão verdadeira com os nossos irmãos, que nos amemos uns aos outros como Tu nos amaste. Onde há divisões, traz unidade. Onde há ofensas, traz reconciliação.
Onde a frieza acende o fogo do amor fraternal. Pai, pedimos que nos dês sabedoria para lidar com as diferenças. Que saibamos respeitar aqueles que pensam diferente de nós em questões secundárias, que mantenhamos a unidade nas coisas essenciais, que tenhamos liberdade nas coisas opinativas e que em todas as coisas haja amor. Senhor, ensina-nos a ser pacificadores e não causadores de divisões. Senhor, abençoa os nossos atos de adoração. Que adoremos em espírito e em verdade, que a nossa adoração seja agradável a Ti, que não seja apenas com os lábios, mas com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, que cada ação do nosso dia seja um ato de adoração quando feita para a Tua glória. Pai, pedimos que nos dês revelação crescente de quem Tu és. Que Te conheçamos cada vez mais profundamente, que experimentemos novas dimensões do Teu amor, do Teu poder, da Tua glória. Que não nos contentemos com um conhecimento superficial de Ti, mas que mergulhemos nas profundezas da Tua pessoa. Senhor, prepara-nos para a Tua volta. Que vivamos em constante expectativa do Teu retorno, que estejamos prontos a qualquer momento, que as nossas lâmpadas estejam cheias de azeite. Ajuda-nos a viver cada dia como se fosse o último, a priorizar o que realmente importa, a investir no que tem valor eterno. Pai, abençoa as gerações futuras da nossa família. Que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos Te sirvam, que o legado de fé que deixamos continue por muitas gerações. Que a nossa casa seja conhecida como uma casa que honra ao Senhor. Pai Celestial, continuamos nesta oração poderosa, pedindo que derrames o óleo da Tua unção sobre cada área das nossas vidas que ainda não foi tocada pelo Teu poder transformador. Que não haja nenhum compartimento fechado, nenhuma área reservada, nenhum aspecto da nossa existência que não esteja sob o Teu senhorio. Reina completamente sobre nós, governa totalmente as nossas vidas, controla absolutamente cada detalhe. Senhor, pedimos que nos uses como instrumentos de transformação social, que através de nós Tu possas impactar a nossa comunidade, abençoar a nossa cidade, influenciar a nossa nação. Dá-nos estratégias do céu para resolver problemas da terra, ideias inovadoras para fazer diferença no mundo ao nosso redor. Que sejamos sal que preserva e luz que ilumina. Pai, abençoa os nossos relacionamentos de trabalho. Que tenhamos bom relacionamento com chefes, com colegas, com subordinados. Que sejamos pessoas agradáveis de trabalhar, que contribuamos para um ambiente saudável, que sejamos conhecidos pela nossa integridade e excelência. Senhor, protege-nos de assédios de qualquer tipo no ambiente de trabalho. Senhor, pedimos que nos guardes de toda forma de idolatria moderna. Que não façamos ídolos do dinheiro, do sucesso, da fama, dos relacionamentos, de nada que possa tomar o Teu lugar no nosso coração. Tu és o único digno de adoração, o único que merece o primeiro lugar nas nossas vidas. Que reconheçamos isso não apenas com palavras, mas com atitudes práticas do dia a dia. Pai, abençoa os nossos tempos de comunhão familiar. Que tenhamos momentos de qualidade juntos, que criemos memórias felizes, que fortaleçamos os laços familiares. Protege-nos da correria que nos separa, da tecnologia que nos isola mesmo estando no mesmo ambiente, das agendas tão cheias que não deixam espaço para o convívio. Senhor, ensina-nos a priorizar a família, a investir tempo nos relacionamentos que realmente importam. Pai, pedimos que nos dês sabedoria para educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Que saibamos equilibrar amor e disciplina, liberdade e limites, graça e verdade. Dá-nos paciência nos momentos difíceis, criatividade para ensinar de formas que eles compreendam. Perseverança para não desistir, mesmo quando parecer que nada está funcionando.
Pai amado, pedimos proteção especial sobre a nossa saúde mental. Vivemos em tempos de grande pressão psicológica, de ansiedade generalizada, de depressão crescente. Guarda a nossa mente de pensamentos suicidas, de ideias autodestrutivas, de desesperança paralisante. Traz equilíbrio emocional, estabilidade mental, paz interior que vem de Ti. Senhor, se alguém nesta casa luta com problemas de saúde mental, toca com poder curador agora. Restaura a química cerebral, equilibra os neurotransmissores, traz cura completa. Que não haja vergonha em buscar ajuda profissional quando necessário, mas que também experimentemos o Teu poder sobrenatural que vai além de qualquer tratamento humano. Pai, abençoa os profissionais de saúde mental que nos atendem. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, compaixão para tratar com amor, conhecimento para aplicar as melhores terapias. Senhor, pedimos que nos guardes de vícios tecnológicos, que não sejamos escravos dos telemóveis, das redes sociais, dos jogos online, que usemos a tecnologia como ferramenta e não como fuga da realidade. Dá-nos autocontrole, disciplina, equilíbrio no uso dos dispositivos eletrônicos. Senhor, abençoa os nossos talentos artísticos, se os tivermos. Que possamos usar a música, a pintura, a escrita, a dança, qualquer forma de arte para Te glorificar. Que a nossa criatividade seja canalizada para produzir coisas belas que apontam para Ti, que inspiram as pessoas, que trazem beleza a um mundo muitas vezes feio e violento. Pai, pedimos que nos dês um espírito generoso, que não sejamos avarentos, mesquinhos, egoístas, que tenhamos alegria em dar, em compartilhar, em abençoar os outros. Ensina-nos que mais bem-aventurado é dar do que receber, que quando damos, estamos na verdade investindo no reino eterno. Senhor, multiplica tudo o que dermos com generosidade, conforme a Tua promessa. Pai, abençoa os nossos esforços de conservação ambiental, que sejamos bons mordomos da criação que nos confiaste, que cuidemos bem do planeta, que não sejamos irresponsáveis com os recursos naturais. Ensina-nos a viver de forma sustentável, a respeitar a natureza, a deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Senhor, perdoa-nos pela forma como a humanidade tem maltratado a Tua criação. Pai Celestial, pedimos que nos guardes de todo tipo de dependência emocional doentia. Que não dependamos de outras pessoas para a nossa felicidade, que não busquemos nas criaturas o que só o Criador pode dar. Que tenhamos relacionamentos saudáveis e interdependentes, não codependentes e destrutivos. Senhor, cura as feridas de abandono, de rejeição, de abuso que possam ter criado padrões doentios de relacionamento. Pai, abençoa os nossos pets se tivermos animais de estimação. Que tenham saúde, que sejam bem cuidados, que nos tragam alegria. Protege-os de doenças, de acidentes, de maus tratos. Ajuda-nos a sermos responsáveis com eles, a tratá-los com carinho, mas sem exageros. Senhor, pedimos que nos dê sabedoria financeira. Ensina-nos a poupar sem ser avarentos, a gastar sem ser perdulários, a investir com prudência. Livra-nos de dívidas desnecessárias, de compras por impulso, de gastos que não podemos pagar. Dá-nos contentamento com o que temos enquanto trabalhamos para melhorar. Pai, abençoa os nossos planos de aposentadoria, que possamos nos preparar adequadamente para o futuro sem deixar de viver o presente. Senhor, abençoa os nossos momentos de silêncio e solidão. Que saibamos apreciar o silêncio sem nos sentirmos solitários. Que gostemos da nossa própria companhia, que não precisemos de barulho constante para nos sentirmos bem. Ensina-nos a ouvir a Tua voz no silêncio, a encontrar-te na quietude, a experimentar a Tua presença na solidão escolhida. Pai, pedimos que nos guardes de todo o perfeccionismo doentio.
Que busquemos a excelência sem cair na armadilha de nunca estarmos satisfeitos, de sempre acharmos que não é suficiente. Livra-nos da autocrítica destrutiva, da comparação constante, da busca impossível pela perfeição. Senhor, ajuda-nos a aceitar as nossas imperfeições, a crescer com os nossos erros, a nos perdoar quando falhamos. Pai, abençoa os nossos sonhos noturnos. Que tenhamos sonhos agradáveis, que acordemos descansados, que não sejamos atormentados por pesadelos. Se tu quiseres nos falar através de sonhos, dá-nos também interpretação para compreendermos a mensagem. Guarda o nosso subconsciente de imagens perturbadoras, de memórias dolorosas que ressurgem durante o sono. Pai amado, pedimos que nos dês um espírito de iniciativa. Que não sejamos pessoas passivas que apenas reagem à vida, mas sim pessoas proativas, que tomam decisões, que fazem acontecer, que não esperam que as coisas melhorem sozinhas. Dá-nos coragem para dar os primeiros passos, para sair da zona de conforto, para arriscar quando necessário. Senhor, abençoa as nossas tentativas mesmo quando elas resultam em fracasso. Que cada erro seja uma oportunidade de aprendizagem, que cada queda seja seguida de um levantar mais forte. Pai, pedimos que nos guardes de todo fanatismo religioso, que tenhamos zelo por Ti, mas não sem entendimento, que sejamos fervorosos, mas não fanáticos, que defendamos a verdade, mas com amor e respeito. Livra-nos de atitudes extremistas que afastam as pessoas de Ti, em vez de aproximá-las. Senhor, dá-nos equilíbrio, sensibilidade, sabedoria para apresentar o Evangelho de forma atraente e relevante. Pai, abençoa os nossos esforços de reconciliação. Se há relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados, dá-nos humildade para dar o primeiro passo. Se fomos nós que ofendemos, dá-nos coragem para pedir perdão. Se fomos nós que fomos ofendidos, dá-nos graça para perdoar. Senhor, pedimos que nos deis um coração grato mesmo nas dificuldades, que consigamos agradecer não pelas provações, mas nas provações, reconhecendo que Tu podes usar tudo para o nosso bem. Ensina-nos a ver as bênçãos escondidas nas situações difíceis, a encontrar motivos de gratidão, mesmo nos dias mais sombrios. Pai, abençoa os nossos reflexos e a nossa coordenação motora. Protege-nos de quedas, de tropeções, de acidentes causados por falta de atenção ou de reflexos. Que tenhamos agilidade física adequada para a nossa idade, que mantenhamos a mobilidade pelo maior tempo possível. Senhor, se há alguém com limitações físicas nesta casa, compensa com outras habilidades, traz adaptação, dá força para superar as limitações. Pai, pedimos que nos guardes de toda superstição, que não acreditemos em sorte, em azar, em energias negativas ou positivas. Que compreendamos que a nossa vida está nas Tuas mãos soberanas, não à mercê de forças impessoais ou do acaso. Livra-nos de crendices que não têm fundamento bíblico, de práticas que misturam fé verdadeira com misticismo pagão. Senhor, que a nossa fé seja pura, fundamentada na Tua palavra. Pai Celestial, pedimos que nos dês sabedoria para lidar com o sucesso quando ele vier, que não nos ensoberbeçamos, que não esqueçamos de onde viemos, que não nos afastemos de Ti quando as coisas estiverem bem. Ensina-nos a sermos humildes na prosperidade, generosos na abundância, gratos em todas as circunstâncias. Senhor, guarda-nos de acharmos que o sucesso é fruto apenas do nosso esforço, de esquecermos que tudo vem de Ti. Pai, abençoa os nossos momentos de celebração, que saibamos comemorar as vitórias, que tenhamos alegria nas conquistas, que criemos memórias felizes, mas que também mantenhamos a sobriedade, que não nos percamos nos excessos, que até nas festas Te glorifiquemos. Senhor,
Pedimos que nos guardes de todo legalismo que mata a alegria da salvação, que não transformemos a fé numa lista de regras, que não percamos a espontaneidade do relacionamento contigo por causa de tradições humanas. Livra-nos de julgar os outros por não seguirem os mesmos costumes que nós, de impor fardos pesados que tu não impões. Pai, ensina-nos a diferença entre princípios eternos e práticas culturais. Senhor, abençoa os nossos esforços de organização, que tenhamos disciplina para manter a casa arrumada, os compromissos em dia, as finanças organizadas. Dá-nos sistemas que funcionem, rotinas que nos ajudem, hábitos saudáveis que se mantenham. Mas que não sejamos tão rígidos, que não saibamos lidar com imprevistos, tão organizados que percamos a espontaneidade. Pai, pedimos que nos dês flexibilidade para nos adaptar às mudanças, resiliência para nos recuperar dos imprevistos. Pai, abençoa a nossa capacidade de concentração, que consigamos focar no que é importante, que não sejamos constantemente distraídos, que completemos as tarefas que começamos. Protege-nos de déficits de atenção, de hiperatividade prejudicial, de dispersão mental. Senhor, se há algum distúrbio de atenção diagnosticado nesta casa, traz estratégias eficazes para lidar com isso, tratamentos que funcionem, adaptações necessárias. Pai, pedimos que nos guardes de toda preguiça espiritual, que não sejamos negligentes com as disciplinas espirituais, que não deixemos a oração e a leitura da Bíblia de lado por falta de disposição. Vivifica-nos, anima-nos, desperta-nos para as coisas espirituais. Pai amado, pedimos que nos dês sabedoria para escolher as nossas batalhas. Que saibamos quando lutar e quando deixar passar, quando confrontar e quando silenciar, quando insistir e quando desistir. Nem tudo merece a nossa energia, nem toda ofensa merece resposta, nem todo conflito precisa ser resolvido. Senhor, dá-nos discernimento para reconhecer o que realmente importa, para investir as nossas forças nas lutas que valem a pena. Pai, abençoa os nossos relacionamentos intergeracionais, que haja respeito mútuo entre jovens e idosos, que possamos aprender uns com os outros, que valorizemos tanto a experiência dos mais velhos quanto o vigor dos mais novos, que não haja conflitos geracionais desnecessários, que compreendamos as diferenças sem julgamentos. Senhor, pedimos que nos uses para construir pontes entre gerações, para transmitir sabedoria e receber inovação. Pai, pedimos que nos guardes de toda forma de abuso, abuso físico, emocional, psicológico, espiritual, financeiro. Se alguém nesta casa está sendo abusado, traz à luz a situação, dá coragem para denunciar, providencia proteção e ajuda. Senhor, quebra ciclos de abuso que possam estar se repetindo por gerações. Senhor, abençoa os nossos esforços de aprendizagem contínua, que nunca paremos de aprender, de crescer, de nos desenvolver, que tenhamos curiosidade intelectual, desejo de conhecimento, abertura para novas ideias. Dá-nos oportunidades de estudo, de formação, de capacitação, que possamos nos manter atualizados, relevantes, competentes nas nossas áreas de atuação. Pai, pedimos que nos dês memória excelente, que recordemos o que é importante, que não esqueçamos compromissos essenciais, que mantenhamos a mente afiada. Protege-nos de demências, de Alzheimer, de perda de memória precoce. Senhor, se há alguém com problemas de memória nesta casa, traz tratamentos eficazes, retarda a progressão, dá paciência aos cuidadores. Pai, pedimos que nos guardes de toda forma de manipulação, que não sejamos manipulados por outras pessoas, nem que manipulemos os outros, que os nossos relacionamentos sejam baseados na verdade, na transparência, no respeito mútuo. Livra-nos de jogos psicológicos, de chantagens emocionais, de controlo abusivo. Senhor,
Dá-nos relacionamentos saudáveis, onde há liberdade, confiança e amor genuíno. Pai Celestial, pedimos que nos dês um espírito de contentamento, que não vivamos sempre querendo mais, sempre insatisfeitos com o que temos, sempre comparando a nossa vida com a dos outros. Ensina-nos a apreciar o presente, a valorizar o que já conquistamos, a sermos gratos pelo que temos, mas que o contentamento não se transforme em conformismo, que continuemos a crescer sem deixar de ser gratos. Senhor, ajuda-nos a encontrar o equilíbrio entre ambição saudável e contentamento genuíno. Pai, abençoa os nossos hobbies e interesses pessoais. Que tenhamos atividades que nos dão prazer, que nos relaxam, que nos renovam. Que não sejamos apenas trabalho e responsabilidades, que tenhamos tempo para fazer o que gostamos. Senhor, mostra-nos hobbies que podem se tornar fontes de renda, talentos que podem ser monetizados, paixões que podem se transformar em profissões. Pai, pedidos que nos guardes de toda a idolatria do corpo, que cuidemos bem da nossa saúde física sem fazer do corpo um ídolo, que nos exercitemos sem obsessão, que nos alimentemos bem sem cair em transtornos alimentares. Livra-nos de anorexia, de bulimia, de vigorexia, de qualquer distorção da imagem corporal. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos com pessoas de outras culturas. Que tenhamos respeito pela diversidade, que apreciemos as diferenças, que aprendamos com outras perspectivas. Livra-nos de preconceitos, de xenofobia, de racismo. Que vejamos todas as pessoas como criadas à tua imagem, independentemente da cor da pele, da nacionalidade, da cultura. Pai, usa-nos para construir pontes entre culturas, para promover entendimento mútuo, para celebrar a diversidade da criação. Pai, pedimos que nos dê sabedoria para usar bem as redes sociais, que não sejamos escravos da aprovação alheia, que não vivamos para os likes e os comentários, que usemos as plataformas digitais para o bem, para edificar, para espalhar luz. Protege-nos de cyberbullying, de ataques online, de exposição excessiva. Senhor, dá-nos discernimento sobre o que compartilhar e o que manter privado, sobre quando falar e quando silenciar. Pai, pedimos que nos guardes de toda forma de vício em pornografia. Quebra cadeias de escravidão sexual, traz libertação completa, restaura a pureza. Se alguém nesta casa luta com esse vício, dá coragem para buscar ajuda, força para resistir às tentações, perseverança no processo de libertação. Pai amado, pedimos que nos dê sabedoria para lidar com o envelhecimento, que aceitemos as mudanças naturais do corpo com graça, que não lutemos desesperadamente contra o inevitável, mas que também cuidemos bem de nós mesmos, que envelheçamos com saúde, com dignidade, com qualidade de vida. Senhor, que os nossos últimos anos sejam os melhores, cheios de sabedoria, de paz, de realizações. Pai, abençoa os nossos esforços de preservação da memória familiar. Que registremos as histórias, que guardemos as fotografias, que mantenhamos vivas as tradições saudáveis. Que as próximas gerações conheçam de onde vieram, que valorizem as suas raízes, que honrem os antepassados. Senhor, ajuda-nos a criar um legado que vale a pena ser lembrado. Pai, pedimos que nos guardes de toda forma de fundamentalismo. Que tenhamos convicções firmes, sem ser inflexíveis. Que defendamos a verdade sem ser intolerantes. Que mantenhamos os nossos valores sem desprezar os que pensam diferente. Senhor, dá-nos a capacidade de dialogar com respeito, de discordar com amor, de manter a unidade essencial na diversidade de opiniões secundárias. Senhor, abençoa os nossos esforços de sustentabilidade. Que reduzamos o desperdício, que reciclemos o que for possível, que consumamos de forma consciente,
Ensina-nos a viver de maneira mais simples, a precisar de menos coisas, a valorizar o essencial. Pai, livra-nos do consumismo desenfreado, da necessidade de ter sempre o mais novo, de acumular coisas que não precisamos. Senhor, que possamos viver bem com menos, que encontremos riqueza nas experiências e não nas posses. Pai, pedimos que nos dês sabedoria para investir na educação, que valorizemos o conhecimento, que investamos em formação, que demos prioridade ao desenvolvimento intelectual. Senhor, abre portas para bolsas de estudo, para oportunidades de capacitação, para acesso à educação de qualidade. Que ninguém nesta casa deixe de estudar por falta de recursos ou de oportunidades. Pai, pedimos que nos guardes de toda forma de exploração, que não sejamos explorados no trabalho, nos relacionamentos, nos negócios, que também não exploremos os outros, que sejamos justos em todas as nossas transações, que tratemos as pessoas com dignidade e respeito. Senhor, que haja justiça e equidade em todos os nossos relacionamentos. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos cada aspecto da nossa vida que ainda não mencionamos especificamente nesta oração. Tu conheces cada detalhe, cada necessidade, cada situação particular. Confiamos que Tu cuidas de tudo, que nada escapa à Tua atenção, que Te preocupas com cada área das nossas vidas. Senhor, completa em nós tudo o que ainda falta. Supre cada necessidade, resolve cada problema, cura cada ferida. Que no final deste dia possamos testemunhar das Tuas maravilhas, das Tuas intervenções, dos Teus milagres. Pai, selamos esta oração com o sangue precioso de Jesus Cristo. Que tudo o que pedimos conforme a Tua vontade seja concedido, que cada palavra proferida aqui tenha poder no mundo espiritual, que cada decreto seja estabelecido. Cobrimos esta casa, esta família, cada pessoa, cada situação, com o manto da Tua proteção divina. Declaramos que somos Teus, que pertencemos a Ti, que estamos seguros nas Tuas mãos. Que nada nem ninguém possa nos arrebatar da Tua mão, que permaneçamos firmes na fé, que continuemos fiéis até ao fim. Senhor, que esta manhã marque o início de um tempo novo, de uma temporada de bênçãos, de uma fase de vitórias. Que o melhor ainda esteja por vir, que vejamos a Tua glória manifestada de formas que nunca vimos antes. Pai amado, chegamos ao final desta oração matinal com corações transbordantes de gratidão. Agradecemos porque Tu sempre nos ouves, porque a Tua presença é constante nas nossas vidas, porque nunca nos abandonas nem nos desampara. Obrigado por este novo dia que nos deste, por mais uma oportunidade de viver, de amar, de servir, de fazer diferença no mundo. Que possamos viver este dia com alegria no coração, com gratidão nos lábios, com fé inabalável na alma. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e Te colocamos em primeiro lugar em cada decisão e ação. Senhor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que a Tua graça nos seja suficiente para cada desafio, que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Oramos e declaramos tudo isto em o precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus enquanto oravas, não guardes esta bênção só para ti. Compartilha este vídeo com alguém que precisa começar o dia com uma palavra de fé e esperança. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho que está passando por dificuldades. Às vezes, uma simples mensagem pode mudar completamente o dia de alguém. Escreve Amém
nos comentários para que juntos possamos formar uma corrente de fé, uma comunidade de pessoas que escolhem colocar Deus em primeiro lugar todos os dias. Inscreve-te no canal e ativa o sininho das notificações para receberes mais mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito e te aproximar cada vez mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo, com a tua família e com todos os que amas, hoje e sempre. Vai em paz, vai protegido, vai abençoado. Deus está contigo.